Fala pessoal, bom dia. Hoje é dia 29 de outubro, quinta-feira a gente está iniciando mais um Batalha do Século. Fala, Rafa. Bom dia aqui, bom dia a todos aí, o Infomani, Batalha do Século, o melhor programa da Infomani, É isso né? aí. A gente começou um pouquinho atrasado hoje, vamos ver se dá pra gente esticar um pouco além do nosso horário. A produção aqui A já produção já mexendo a fez assim, cabeça ó. negativamente, mas tudo bem, a gente passa por cima. Mas vamos lá, falar um pouco primeiro do panorama geral ali, bolsa para baixo, dólar para cima. Lá fora a gente teve, né, ontem a questão mais relevante, que é a questão do Fed. No comunicado eles deixaram ali uma abertura para aumento de juros em dezembro. Então todo mundo lê o comunicado como mais propenso ali, ou mais hawkish, né, mais propenso à alta de juros. Isso aí mexeu com os mercados ao redor do mundo e continua impactando hoje, né? Se for ver ali, maioria dos ativos de risco lá, seja Estados Unidos, Europa para baixo, aqui também não é diferente. Emergentes como um todo, bolsas caindo ali, e moeda aqui pelo menos o real se desvalorizando. Então é um pouco desse pano de fundo. Na parte política, sem muita novidade ainda, a gente tem comentado bastante aqui que até o final do ano, daqui a pouco o Congresso já entra em recesso, então talvez fique um pouco de lado na parte política. A gente teve a questão do orçamento 2015, que vai ser apreciado, um corte gigantesco, etc. A economia ainda piorando, mas realmente o que está ditando o ritmo é lá fora, né? É isso. Estão digerindo ainda o É. Fed que mudou o discurso, assim, em todas as reuniões, chegou um belo momento, ele mudou o discurso, falou, é isso. Tava todo mundo bem pessimista com relação ao crescimento global. Essa semana a gente teve China cortando juros, diminuindo compulsório, a gente teve o Draghi comentando sobre aumento de estímulos, e aí todo mundo esperando, o Fed vai deixar mais para frente, mas foi um pouquinho... Foi um pouquinho, até um pouco de surpresa ali, né? Pouca gente posicionada ali, então gerou um pouco de correria e volatilidade esse comunicado do Fed abrindo as portas para dezembro, tá? Bom, é isso aí, esse é o pano de fundo. Se a gente puder ir direto pro Ibov ali, Ibov caindo, até então caía 1%, agora não sei como é que tá. O que você pode falar do índice, Rafa? Vamos lá, o Ibov agora está caindo 0,51%, aliviando um pouquinho. A gente pode observar aqui, hoje mais cedo no Morning Call, eu comentei a possibilidade do mercado testar este suporte aqui, que é, no ponto de vista mais relevante, na minha visão. A princípio, estamos indo para o quinto dia consecutivo de queda. O problema é que, ao testar esse suporte aqui, os compradores são testados de alguma maneira, já que nós estamos com esse rallyzinho de queda, com essa correria aqui, com o quinto dia consecutivo. E aí pode ser até que o mercado venha tentar buscar uma recuperação, mas isso não inibe os vendedores, que podem ainda fazer com que essa linha seja perdida, e buscando os dois níveis de suporte mais relevantes, conforme eu comentei mais cedo no Morning Call, 44.950 e depois na sequência 43.900 pontos, seriam esses dois pontos mais relevantes. Eu acho que o mais legal comentar hoje, que é isso aqui, é o gráfico de 60 minutos, que é sempre o que antecipa um quadro de reversão ou continuação da tendência macro. Esse nível foi testado, a gente tem um topo mais baixo que o anterior. Isso traz uma possibilidade de ter a reversão de tendência, um movimento mais macro, caso essa linha seja perdida. O pregão está aberto, pode ser que essa linha seja perdida ainda hoje, etc. Mas vai depender muito do comportamento lá fora, que tem conduzido os movimentos de preço por aqui, principalmente o S&P 500 e tal. Eu acho que é muito um pouco do mercado lá fora. Então, em poucas palavras, eu acho que existe um processo de continuação da tendência macro, caso essa linha azul seja perdida, que está aqui por volta do 46.200 pontos. E aí, o único alerta que eu faço é que é o quinto dia consecutivo de queda. Então, na verdade, quando ele chega para um importante número de rompimento, como está hoje, ele já chega mais cansado, ele já chega mais esbaforido. Afinal de contas, ele correu 4 dias, na hora do quinto dia, onde ele realmente tem que mostrar força, ele já vem um pouquinho mais fraco. Então, pode ser que sustente ali, nem que seja por um curto espaço de tempo, vai depois, na sequência, andar. É isso. Boa. Em termos de fundamentos, a gente acha que, de fato, esse último mês, se for ver,
o índice devolveu um pouco, mas a andada do índice ali, principalmente em dólar, seguiu muito todos os emergentes, Estados Unidos, Europa. Acho que é isso que tem conduzido e o que traz mais preocupação para a gente, porque em termos econômicos a gente continua piorando. Em termos políticos pode ficar de lado, mas o que a gente tem aqui, o processo de impeachment talvez tenha ficado um pouquinho para frente. Então você acumula algumas notícias negativas ali, só que lá fora dá o suporte. Então isso aí traz um pouco mais de atenção, pelo menos para a gente, em termos de fundamento para o Ibov. E seria legal partir para o dólar, né? O dólar dando uma esticada por conta dessa questão de Fed também ontem. O que você pode falar para a gente de dólar? O dólar ele teve uma recuperaçãozinha. A recuperaçãozinha seria um modo suave de dizer, né? Deu uma recuperação enorme ontem com a divulgação do Fed e se colocou também numa região de resistência muito relevante. Vou dar uma olhada aqui no gráfico, depois de tentar fazer uma figura de fundo aqui, de reversão, ele finalmente vem para tentar este rompimento aqui, que é o ponto que eu diria mais importante para acreditar numa retomada da tendência de alta, procurando as duas resistências que tem por aqui. Hoje já abriu com uma forte alta, já está subindo 0,52. Eu diria o seguinte, aí vamos de novo para 60 minutos para tentar fazer uma avaliação mais precisa. O dólar, apesar da alta de ontem, ela ainda trabalha numa formação irregular, né? Que é dentro dessa figura triangular ascendente. Eu tenho fundos ascendentes aqui, mas eu tenho topos regulares que não conseguem passar aqui da resistência no 976. Então, para que efetivamente o dólar possa engajar uma compra forte, a gente vai precisar do rompimento dessa linha azul aqui, onde vamos abrir espaço para buscar o primeiro alvo aqui no 0,70, 0,80. Agora, enquanto não romper, seja daqui para cima ou daqui para baixo, o quadro de lenga-lenga, de enrolação, ainda vai ficar muito forte. E aí teremos grande chance do dólar certo dia vir para baixo, certo dia vir para cima. E aí eu acho que a indefinição dessa figura aqui, a formação irregular, muito vem por conta, sei lá, o Fed fala uma coisa, mas tem o Mário Draghi que fala outra, aí vai vir incentivo, aí o dólar volta a cair, enfim. Daqui a pouco vem a China de novo, faz uma outra coisa. Então a formação irregular do dólar aqui, ela não está muito diferente das moedas emergentes junto ao dólar, como outras divisas junto ao dólar. Tá com uma formação irregularzinha mesmo, e a gente vai precisar romper um desses dois extremos para ditar o ritmo. Por enquanto, no curto prazo é mais uma situação neutra, esperando o rompimento desses extremos aí. Boa. Partindo aqui para as dúvidas dos papéis, teve uma pergunta de Goal, e até é legal falar um pouquinho de Gerdau também, que soltou resultado hoje, resultado acima do esperado, principalmente frente a todo esse cenário difícil que a gente tem. Por outro lado, o Zimina soltou um resultado ruim, mas ele está perguntando especificamente sobre a oferta pública ali, da metalúrgica, qual que é o impacto para o pequeno acionista, etc. Basicamente o que eles têm feito, eles já tinham saído na mídia que eles poderiam fazer um aumento de capital, alguma coisa nesse sentido, justamente para reduzir a alavancagem. A alavancagem hoje da Goal tem crescido, até da Gerdau, para vocês terem noção, hoje da Gerdau, que é controlada 3,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, que é a dívida líquida sobre a geração de caixa operacional, então já em níveis bem altos ali, e a Goal tem uma dívida um pouquinho maior ainda, a parte da holding. Então é um pouco disso, eles vão ter que equacionar toda essa história de endividamento e receitas menores por conta do péssimo desempenho da economia brasileira. Então é isso um pouco que eles estão querendo fazer, mas precisa checar ainda na teleconferência, enfim, o que eles vão falar com relação a esse aumento de capital, mas é um pouco disso, uma das saídas para você reduzir endividamento, tá? Vamos ver, na verdade acho que é legal até ver Gerdau, o Rafa, que é a mais líquida ali, que você está olhando, porque hoje abriu em forte alta ali, devolveu um pouco, mas ainda com impactos aí desse resultado que foi levemente acima do esperado, né? Eu vejo a Gerdau ainda com uma situação um pouco neutra. Ela vem de queda aqui de 1, 2, 3, 4, 5 dias consecutivos. E eu imagino que boa parte dessa queda seja em função da véspera do resultado, etc.
E aí hoje o papel agora começou, quer dizer, tentou ali um quase melhor, a gente pode de novo voltar aqui para os 60 minutos, ele abre com uma forte volatilidade, vem lá em cima na resistência aqui, ó, do 5,85 para depois voltar. A situação do diário para mim, na minha visão, é uma situação neutra ainda. Eu não consigo comprar nem vender. Eu acho que em termos de especulação, você pode até tentar uma compra com stop pouco abaixo aqui do 5,40 só por conta das últimas fortes quedas que aconteceram. E aí você tenta um repique até o 6, 6,30. Mas são coisas que eu não dou muito valor, porque não há uma tendência muito bem estabelecida como esse movimento aqui, por exemplo. Isso aqui, para mim, é um movimento para você operar. Aqui é a mesma coisa que um surfista pegou tua prancha e caiu na lagoa para surfar. Ele não tem onda, não vai conseguir surfar. Aqui é o momento onde tem as melhores ondas da Bahia ali para ele surfar, que é em termos de tendência. Então, eu ficaria um pouco fora aqui, esperar ainda ao menos o rompimento de um desses dois extremos, seja 6,90 para cima, 5,40, 5,30, 5,37, 5,38 para baixo. Aí vamos avaliar para ver como é que vai sair. A princípio, em termos de tendência macro, maior chance ainda é de sair para baixo e voltar para a região dos 4,50, aqui onde eu apostaria, inclusive, um swing trade na venda. Boa, e para quem quer olhar o setor de siderurgia, se você puder fazer uma análise relativa aí, qual que eles... quero ficar em siderurgia, qual que eu tenho que ir? Então, hoje a gente tem uma situação que todos os papéis do setor, CSN, Uzi Minas, incluiria até a Vale também, ali no meio do bolo, e a GGBR, como a Goal, situações de formações bastante irregulares, né? E eu acho que muito em linha com os próprios fundamentos, etc., que o próprio Ibovespa, em alguns momentos, recupera e depois cai, e o segmento, como um todo, fica de lado. Então, significa que os investidores ainda estão trocando de mão, ainda tem uma possibilidade ainda de ter uma melhora em termos de preço, e a melhora relativa, ela vem muito em função do próprio índice de materiais básicos, que nesse momento apresenta uma forte tendência de baixa puxada pela Vale. E também perto. Então, eu diria o seguinte, digamos, o menos pior seria a CSN em termos relativos. Por quê? Porque, pelo menos na formação triangular que ela tem agora, é um papel, eu falo para o lado comprador, né? Para o lado vendedor, eu ainda prefiro o Uzi Minas, e depois de GBR para depois CSN. O menos pior é CSN, porque se o mercado cai ou fica de lado e CSN continua de lado o tempo inteiro, em termos de relativo é melhor você ficar papel, que ele não sobe, mas ele também não cai, você fica de lado. E eu fico numa posição, daqui a pouco vem um fluxo gringo, aí sai comprando o bolso, CSN recupera, aí precisa se dar bem. Até porque ela tem uma posição ainda privilegiada, um segmento mais cíclico para uma recuperação. Então, eu diria que é o papel aí, o primeiro papel que eu ficaria de olho, mas não é aquela compra maravilhosa, etc., né? Em termos de comparação relativa. Boa, então, enfim, sem trades aí para siderurgia, se tiver que escolher um ali, o menos pior, CSN, a gente continua aí ficando fora do setor. A gente até tinha um short, e ainda tem, né? Tá na nossa carteira short, Uzi Minas ali, performando muito bem na ponta short, realmente, ativo sofrendo bastante. O Bento está perguntando aqui se a gente pode comentar a repatriação de capitais não declarados, se isso acabaria com a crise. Longe de acabar com a crise, isso, até porque eles estão... na Câmara teve várias mudanças nas regras ali, dando anistia aí para alguns crimes de lavagem de dinheiro, etc. Então, realmente talvez fique um pouco mais para frente. Eles estavam querendo remarcar já a votação, etc. Mas, de qualquer forma, mesmo se passar, não tem a garantia de qual montante o governo vai conseguir arrecadar com isso. E também é uma vez só, né? O one-off acontece uma vez, não é recorrente. Então, não é isso definitivamente que vai salvar. Pode ajudar, mas não vai salvar a economia de longe. O Urso está perguntando aqui o que acontece com o petróleo hoje. Olha, quando eu saí da mesa, o petróleo estava caindo cerca de 0,3. Eu não sei se mudou isso. O que a gente teve de relevante foi ontem, o petróleo deu uma esticada por conta de dados nos estoques lá, principalmente Estados Unidos, estoques menores do que o esperado. Então a gente teve uma esticada, hoje estava devolvendo um pouco, mas nada muito, nenhuma amplitude muito grande pelo que eu vi quando eu saí da mesa, tá? Então eu não sei se houve alguma coisa nesse meu tempo para o petróleo.
Vamos lá aqui, teve várias perguntas de fundamento, etc. Estão perguntando de OIBR, qual que é o futuro com a fusão. Rapidamente aqui, realmente estão... tem algumas conversas de fusão com a TIM e um aporte ali da Letter One. Isso aí, enfim, poderia resolver a situação de endividamento da OIBR, mas, de novo, a gente precisa entender quais os termos dos acordos e se vai ter fusão ainda. É muito incipiente. A gente ainda prefere no setor Vivit, que depois de toda a consolidação tende a sair bem, menos competidores ali, uma concorrência um pouco mais racional. Ela tende a se beneficiar de dividend yield muito bom para o IBR. Vamos falar aqui de Vale. O pessoal estava perguntando aqui, Vale. Acho que é legal até você dar uma olhada. A gente teve nesses últimos dias o minério caindo bastante. Declaração da Moody's. Declaração da Moody's aí e Vale que parecia ali de lado, deu uma sentida, assim como o Rio Tinto, BHP lá fora também. Se você puder dar uma olhada, o que é um ponto de venda agora? Como é que funciona, Rafa? Eu diria agora um pouco mais neutro, mas queria reforçar aqui meu quadro que eu continuei vendedor de Vale, mesmo quando ela... vai ter figura de ombro, cabeça e ombro, vai ter isso, vai ter aquilo. Eu ainda continuei muito vendedor de Vale, até por fazer uma comparação relativa com a Vale sobre os seus pares, Anglo American, BHP e o Tinto, todas elas nas mínimas. Comparação relativa com o minério de ferro também nas mínimas. Quer dizer, nada que pudesse sustentar o papel ali próximo dos 15 e 20. Então eu sempre acabei recomendando venda. Vamos dar uma olhada aqui no gráfico. O papel recentemente, quando perdeu aqui o 14,30, né, acabou mostrando para a gente um quadro na venda um pouco mais forte. E nesse momento tem uma recuperaçãozinha apenas no intraday, mas ainda cai no diário, referente ao preço fechamento de ontem. Tem um suporte bem relevante nesta região que se encontra agora, que é o 13,30. E a perda da mínima de hoje pode abrir caminho aqui para o 12,85. Em outras palavras, são vários dias consecutivos de queda. Hoje nós estamos indo 1, 2, 3, 4, para o quinto dia consecutivo de queda no intraday, contando com esse dia aqui. Pode ser até que tenha um repique ou outro, volta para os 14,30, mas para mim o cenário ainda é bastante vendedor. Nós temos aqui um processo que a gente chama de cunha ascendente, né? O vértice a favor, o vértice ao contrário da tendência atual, portanto a perda desse ponto pode fazer com que o papel volte para os 11,60, portanto não gosto muito da posição de compra não, pelo contrário, eu gosto de vender. Boa. Partindo aqui para bancos, hoje a gente teve resultado de Bradesco, o pessoal já perguntando, então é legal a gente olhar bancos, que também é o maior setor da nossa bolsa. Em termos de resultados, ali Bradesco foi um resultado em linha, a gente teve na parte de margem financeira crescendo, seguros andando bem e serviços também reportando um bom resultado. Agora o destaque negativo fica para a inadimplência, principalmente de micro, pequenas e médias empresas, além de pessoa física também subindo, chamou atenção um pouco as grandes empresas com a inadimplência caindo. De qualquer forma, isso aí sempre esteve no radar e sempre vai estar no radar daqui para frente, obviamente por conta do nosso panorama econômico. Então, de novo, um resultado em linha, a parte margem financeira, etc., foi um bom resultado. Na parte de inadimplência preocupa, mas o que a gente quer chamar atenção aqui em termos de valuation aceita desaforo aí, principalmente Itaú, que é a nossa principal aposta no setor de bancos, mas vale esse comentário de Bradesco. Se você puder dar uma olhada, depois do resultado, o que está acontecendo com o gráfico, Rafa? Vamos lá, Bradesco primeiro. O papel abriu ali com uma recuperaçãozinha relevante em termos de intraday, porque abriu com gap de baixa, acompanhando o mercado lá fora. Eu acho que o número que quem tiver comprado em Bradesco tem que ficar de olho é esse daqui. Esse é o ponto mais evidente, que é a resistência no 22,47 e 22,50. Se for rompido, deixa eu querer olhar aqui o volume. O volume não tá, eu vou colocar o indicador aqui de OBV, que é o melhor indicador para a gente... ele estava escondido, ele estava aqui, mas estava escondido. Então o volume ele precisa melhorar um pouco na mesma proporção, o OBV, né? Ou seja, a partir do rompimento desse topo seria interessante ele fazer novos topos ascendentes aqui também, para buscar essa região aqui dos 24,74. Volta a piorar a partir da perda dos 20,90. O Itaú ainda é, para mim, o que está... É a pororoca, né? Está em linha com o que a gente fala, né? Vocês gostam de Itaú, eu também, graficamente, prefiro muito mais Itaú.
porque apesar desse vai e vem, desse imbróglio todo da situação, o Itaú ainda tem esse leve canalzinho de alta aqui, ainda tem uma sustentação dada pela trendline, um suporte relevante de divisor de águas, e, portanto, o rompimento aqui do BIT 807 pode se prevalecer de arriscar na compra com stop pouco abaixo aqui de 26,30, e vamos tentar aqui 31,60, 31,75 como os primeiros alvos, embora a situação ainda não seja tão clara assim para uma compra, mas é o que tem. E aí todo cuidado é válido, porque a perda do 25,75, onde são boas chances de isso acontecer em função da tendência de baixa do índice Bovespa, pode fazer com que o mercado venha abrir espaço para mais venda aqui, aí o alvo seria os 24,50. Então tá ali meio caminho igual o Ibov, né? Não sabe se perde a mínima, se rompe, tá no meio do caminho, vamos ver o que espera para o papel, e no rompendo dos extremos vai definir tendência. Até porque a correlação com o Ibov é muito grande, que é o principal setor, né, ali no nosso índice. Tá perguntando aqui de Ambev, se já saiu alguma coisa sobre a Ambev ajudar a pagar a SAB Miller, ou se é só boato, etc. Chama atenção, de fato, o fato da Ambev ser caixa líquido, ser uma forte geradora de caixa, enquanto a Embev tem uma certa alavancagem e vai aumentar. Então, a gente pode ter alguma coisa nesse sentido. Agora, nada de muito concreto ainda. Você pode ter dividendo extraordinário, enfim, várias saídas ali. Agora, tiveram algumas notícias que a Embev estava levantando dinheiro lá fora, o que diminuiria essa chance de usar a Ambev como geradora de caixa para desalavancar a holding, mas a gente tem que ficar ligado nisso aí. Realmente o que tem mexido mais com a Ambev, e até é legal dar uma olhada no gráfico nesses últimos 2 dias, foi a possibilidade de aumento de impostos ali, taxas, não só em bebidas como em cigarro também. Isso aí mexeu um pouco, o papel voltou, e até legal, muita gente acompanha a Ambev e gosta. O que o gráfico está falando ali? A Ambev é importante comentar que ela tem tido nos últimos tempos, até em função da característica do governo que nós temos desde 2012, 2013 ali, que é o caso da interferência na empresa, né? Então a Ambev, o que ela faz? Ela anda, para de consolidação, fica ali um tempão, depois anda de novo e para de consolidação. Nesse exato momento, olha aqui o gráfico, ele desde 2013, 2014, em função dessa grande definição, ela ficou super de lado, com uma grande amplitude, inclusive. Depois, finalmente andou, com a perspectiva de melhora. Teve o rally eleitoral que ajudou também bastante, etc. Criou-se um pouco de fluxo. E agora o papel novamente se encontra aí numa faixa de indefinição para lá de forte, entre essa região de resistência e esse suporte aqui. E aí, não tem jeito. Quer dizer, ora tem um movimento favorável, um bom resultado, fusão, aquisição de empresa, etc. Ora, daqui a pouco vem o governo, interfere na economia, no papel, seja via imposto ou qualquer outro tipo de mecanismo, algum marco regulatório, sei lá, e aí faz com que a empresa se situe nesse momento. Então, a Ambev, se o cara está pretendendo investir mais por um período mais de longo prazo, eu vejo uma boa oportunidade, porque em comparação relativa, estar comprado em Ambev é muito melhor do que estar comprado em Ibov, que Ibov cai, Ambev, quando cai menos que o Ibov, e fica ali, naquela relação positiva, se comparando com o Ibov ou outros papéis, até mesmo do setor. Então, nesse sentido, eu vejo o papel interessante para uma compra para mirar o longo prazo. Agora, você quer tradear o papel, eu vejo uma situação delicada. Ele está no meio do caminho aqui, não se sabe se daqui volta para a resistência, se daqui volta para o suporte. É preciso, então, fazer uma análise mais cirúrgica, mais apurada no intraday, olhar os 60, 15, ver o indicador como é que vai, para ver se aposta numa compra ali, para tentar antecipar o rompimento aqui dessa resistência, ou não, se o quadro de lenga-lenga fica. Então é uma situação mais neutra para quem quer tradear, e uma situação mais compradora para quem quer investir um período mais longo e precisa ficar encarteirado. Eu imagino que a Ambev seja a rota de fuga de muito fundo aí, que é obrigado a ficar comprado e que não tem busca saída. Ativos de maior qualidade. Né? Oi? Porque eles buscam ativos de maior qualidade nesse sentido. Resilientes ao ambiente de crise que a gente está vivendo. Então eu imagino que seja isso, por isso que ele está de lado. Boa, e o Flint até perguntando aqui, falando de Ambev, que vai trabalhar aí nesse retângulo, etc.
se vale uma fence na Ambev. A gente gosta desse trade, até porque se você olhar aquele intervalo, você consegue fazer uma fence que te protege até o limite inferior daqueles limites que o Rafa mostrou e você ainda participa de uma alta até o limite superior. Então faria todo sentido. Uma outra estratégia interessante, obviamente você precisa entender um pouco e ver qual é o nível de volatilidade do papel, se está muito alto para fazer, mas uma outra estratégia para um papel que fica de lado é o Condor. Então você comprar um Condor, dependendo da volatilidade, de novo, Ambev tende a ter uma volatilidade menor em termos de opção, mas deu uma esticada ultimamente, etc. Mas vale a cotação porque é interessante uma Condor ali, já que a gente acha que vai ficar de lado o papel, tá? Indo aqui para as próximas, estão perguntando de Cielo. Cielo, por gentileza. Aqui, Cielo é um papel que a gente gosta, tem até... a gente fala que é um pouco mais resiliente no setor financeiro porque todo esse repasse de inflação, etc., tende a beneficiar ou prejudicar menos ali a Cielo. Eles também têm uma linha de negócios que chama antecipação de recebíveis. Isso aí tende a gerar uma receita boa, porque os empresários que parcelam o cartão, os clientes eles parcelam em X vezes. Aí o empresário, o lojista, ele só vai receber depois. Então eles antecipam para ter capital de giro num momento realmente difícil da economia e a Cielo cobra um spread em cima disso, tende a ser uma boa receita. E aí a gente traz gosta. uma boa receita para ela, por spreadar essa antecipação. Né? Exatamente. Então é um prêmio que ela cobra e a gente gosta do papel. A gente não tem uma posição gigante hoje, porque o valuation realmente não é uma barganha, mas a gente tem uma posição nas carteiras recomendadas. É um ativo um pouco mais resiliente, com um management muito bom, que é onde você quer estar num momento difícil. Né? E no caso gráfico, é uma preocupação ainda neutra. Né? O papel oscila ainda entre essa forte região de resistência aqui, vou traçar para vocês, está aqui, e este suporte aqui. E aí também, assim como o próprio índice Bovespa, né, ainda está devendo o rompimento de um desses dois extremos. A princípio a gente até estava especulando a possibilidade de uma figura de reversão, ombro, cabeça e ombro, só que o lado direito aqui ficou muito fora de simetria do lado esquerdo. Então, eu acho que é mais um quadro de definição. O papel cai hoje, reforçando, então, portanto, a própria queda do Ibovespa. Está devendo um rompimento de um desses dois extremos, seja 39,75 para cima ou 36,88 para baixo. Para o lado que romper, a gente começa a tomar uma decisão. Pelo lado de tendência, eu acho que ainda vem um pouquinho mais para baixo. Vamos fazer uma nova mínima para depois tentar buscar uma recuperação. Boa. Partindo aqui para o próximo papel, BR Foods, o pessoal perguntando, poxa, o Moody's elevou o rating da BR Foods e o papel cai. Bom, em termos de fundamento, acho que não é o rating que vai definir o fundamento dela, se é bom ou ruim, obviamente traz mais informação. Mas a BR Foods já tinha dado uma esticada boa, obviamente por conta de dólar, mas a gente fica um pouco receoso por conta de valuation, estava tradando acima de 20 vezes preço-lucro para esse ano. Eles têm uma exposição forte a processados aqui doméstico. A gente sabe que tem uma troca aí para produtos in natura, então você pode impactar ali. Boa parte do EBITDA ainda é da parte doméstica, então a gente tem que ficar ligado nisso. Estava relativamente esticado, pouca margem de segurança para investimento em termos de valuation e fundamento, então a gente não gosta de ficar em BR Foods. Eu não sei se você gosta, se o gráfico mostra por conta de dólar que tem de andar, o que você está olhando ali? Eu diria que BR Foods está indo no mesmo caminho do comportamento da Ambev, né? Uhum. Dá um rally, lateraliza, dá outro rally, lateraliza, fica naquela, né? O gráfico nesse momento tem tido muitas dificuldades para romper esse último topo aqui, que é onde liberaria todo o fluxo, mostrado força, etc. Não acho um bom papel nesse momento, eu acho que tem uma queda expressiva aqui, com um alvo imediato aqui no 66,40. Depois, perdendo esse suporte, vai vir buscar o último fundo, entre 64,45 até 64 bola-bola. Saldo de volume ainda até um pouco bom, porque está acima do divisor de águas aqui. Até é importante que fique aqui em cima, porque isso ainda reforça a possibilidade de uma recuperação. E consistência caso essa recuperação aconteça, porque o volume ainda é maior do que está maior do que o divisor. Mas, para o curto prazo, é um cenário de indefinição. Topos e fundos irregulares, dentro de uma faixa de congestão, devendo rompimento dos extremos para começar a andar. E aí não é o primeiro papel que está assim, a Ambev também está, o Siderurgia a gente olhou, tem muito papel ainda num quadro de definição, e está devendo, né, o rompimento de uma das extremidades para começar a andar. Então,
ficaria fora aí do papel. Não consigo recomendar nem compra nem venda, esperando aí propriamente um rompimento de um desses dois lados para começar a ditar o ritmo. Bom, então quem queria comprar BR-Fus, tanto em fundamento quanto em gráfico, parece não ser a hora. A Maria está perguntando de Iven 3, é setor de construção. A gente não gosta, diversos resultados ali operacionais ruins. A gente teve Zetec lançando pouco e ainda mesmo assim a velocidade sobre oferta ruim, vendendo pouco, o estoque crescendo, então o pessoal tendo que desovar estoque. Realmente é muito dependente de crédito ali. A gente sabe que renda disponível está cada vez menor, o pessoal querendo se desalavancar, vai bater e vai continuar batendo por um tempo ainda em construtoras, mas no gráfico o Iven ali seria algum ponto ali? Tem me surpreendido bastante, né? Tem falado de todas as batalhas aqui, Direcional, Iven, Tecnisa, Exetec. Iven para mim tem sido a melhor configuração. Graficamente, o papel depois de fazer essa figura de reversão aqui, no ombro, cabeça e ombro, ele abriu um range bem bonitinho aqui, num canal de alta. Eu pedi para a produção mostrar o gráfico aqui para mim, olha só. Num canal de alta bem bonitinho, teve um rompimento bem interessante, tanto aqui, nessa resistência, tanto aqui, quanto aqui no seu último fundo, formação de trendline, e agora, recentemente, né, aqui está tentando o 403, 406. Eu acho que vai fechar o gap. O alvo sempre foi, de todos esses rompamentos, o 4,50. Aqui nós vamos tomar uma nova decisão, né, porque é próximo de um novo topo, etc. Mas existe sim uma tendência de alta estabelecida no curto prazo. Enfim, tem coisas que a gente não consegue explicar, o preço é que acaba mandando. Eu acho que até o fechamento de gap aqui ele pode ir para te tomar uma nova decisão. Ainda vale, quem tiver comprado, manter o papel pelo menos ali 4,40, 4,50, custa pouco abaixo de 3,88. É realmente uma boa configuração, com um volume acompanhando todo o processo que traz consistência para todo esse movimento de alta aqui. Boa, passar aqui para um setor que a gente gosta bastante, que é o setor de seguros, BB Seguridade. Se a gente poderia comentar sobre o ativo, de novo, a gente gosta, é uma das principais posições das nossas carteiras, justamente esse tipo de papel se beneficia com juros num patamar mais alto. E outra, tinha caído muito, né? Quando caiu, deu aquela desabada, a gente achou que em termos de valuation não fazia nenhum sentido. A gente aumentou na nossa carteira recomendada, deu muito certo, o papel voltou, mas a gente ainda acha que tem algum espaço ali para BB Seguridade. O que você está olhando? Eu estou indo um pouco pessimista com ela, embora tenha tido uma recuperaçãozinha no curto prazo. O papel recentemente perdeu aqui o 27,70, vamos dar uma olhada aqui no gráfico. A perda do 27,70 abriu espaço aqui para mais queda, procurando o 26,20. E depois, na sequência, 24 bola-bola, né? Diria ali, são os dois pontos principais para reforçar ainda mais essa tendência daqui, né? Então, o papel, apesar da recuperação nos últimos dias, né, ela ainda se apresenta dentro desse canal de baixa. Então, o fato de ter perdido esse suporte aqui abre espaço para mais queda, é o que eu continuo acreditando no curto prazo. Tudo bem, se a gente tem algumas coisas que vale a pena observar, né? Traça um fio e o papel vem para cá, para a região do 61,8, 26,40 e para por aqui para fazer um fundo e voltar a subir, poderemos ter um sinal de reversão, mas para isso vamos ter que ter volume, vamos ter que ter sinais de fundo aqui dado por candle, ou até mesmo divergência de indicador. Então, enquanto isso não acontece, eu prefiro continuar acreditando na venda, pelo menos até o 26,10, que é o primeiro teste de fogo do papel, para só depois, se for perdido, a gente tentar de novo essa nova avaliação no 23,90. Então, uma condição neutra, podendo ser uma compra pelo risco se der sinais de fundo aqui no 26,10. Vamos ver. Boa, já que você não gosta tanto de BB Seguridade, que tal Sul América? Se puder dar uma olhada, deu uma esticada forte ali. Será que mudou a configuração no gráfico, alguma coisa assim? Não mudou nada, mas há de se preocupar com algumas pequenas coisinhas. Daqui para cá, desse topo para cá, nós tivemos topos descendentes. Eu vou até mudar a cor da linha para que não confunda com suporte e resistência. E desse mesmo período, daqui para cá, nós tivemos topos ascendentes. Olha aqui. Então, nós tivemos... não mudou nada em termos de tendência, mas a condição técnica para a compra ela tem ficado cada vez mais fraca. Porque enquanto no saldo de volume eu tenho topos descendentes,
no gráfico de preço eu tenho fundos ascendentes. Isso é uma fortíssima divergência de topo, ok? Combinada com esse shooting star aqui, que é um sinal de topo fortíssimo, pode fazer com que o papel realize um pouco. Mas é uma realização para buscar novas compras, ao contrário da BB Seguridade, que é uma queda para quem sabe tendo uma compra ou não, para renovar mínimo. Aqui não. Aqui é uma realização de lucro. Quem tiver comprado, surgir um stop pouco abaixo de 20,25. E aí, se voltar para a região de 18,90, é compra de novo e vamos embora. Eu tenho alvo nesse papel, pelo menos no 22,50, 22,70 no curto prazo ainda. Boa. Só complementando que Sul América é uma importante posição do nosso portfólio também, a gente gosta bastante. A gente sempre fala aqui no Batalha e sempre tem em comum aí que a gente gosta de Sul América. O Urso está perguntando aqui de Forjas Taurus. Aqui. A gente não olha por conta de liquidez, mas caiu pra caramba, aí deu uma respirada agora por conta da lei do desarmamento, etc. Em gráfico, será que você poderia ajudar o Urso de alguma forma ali? Meio difícil, né? Eu sempre gosto de tirar o zoom, né? Que esse papel aí é sacanagem. Em 2007 valeu R$ 62,55, hoje está valendo R$ 1,25, né? Deu uma respirada ali, mas é um papel que tá picotado, não tem liquidez alguma. A análise técnica ela consegue pouco apurar o fluxo desse mercado. Melhorou um pouquinho aqui e tal, o volume também. Quem sabe, né? Um teste aqui no 140, 150, mas não dá. Infelizmente não dá para fazer uma avaliação técnica, é muito pouca liquidez. Forja Tauro nesse momento, olha, tá negociando R$ 86 mil. Talvez com mesmo. 53 negócios. É muito pouco para um papel, né? Isso aí. Para encerrar aqui, que a gente mais que passou do nosso horário, falar de Embraer, né? Vocês não gostam muito ali do gráfico, pelo que eu me lembro, mas deu uma esticada boa ali, depois do resultado, principalmente no conference call, a gestão comentando que o próximo resultado deve vir um resultado muito bom. Esse resultado de agora não foi um resultado ruim, mas o que mexeu muito no papel foi perspectiva para o próximo resultado. É um papel interessante para quem quer ficar atrelado a dólar, ali alguma exposição a dólar. Então, Embraer, o que vocês estão achando ali na parte do gráfico que ficava sempre embolado ali, né? Desembolou, impressionante, desembolou. Porque um quadro que ele não definia tendência até que finalmente rompeu o último topo, que era o que precisava, que era o 26,40, e aí foi. Deu oportunidade de compra, o stop ficou aqui embaixo. Eu até então especulava que poderia sair venda se perdesse esse ponto aqui, porque tinha um possível topo duplo, o mercado ignorou esse ponto e aí veio para o rompimento da resistência aqui no 26,50. Eu estou gostando do papel agora, bastante. Gráfico semanal super forte, já é a quarta semana consecutiva de alta, com volume fazendo novas máximas. No diário tem uma pequena preocupação com o volume, porque a mesma coisa que eu mostrei lá em BB em Sul América, também está acontecendo aqui. Esse topo, um é ascendente, e no mesmo a relação desse topo para cá são descendentes. Então tem uma pequena divergência de topo, que pode mostrar um quadro de realização, mas qualquer queda, enquanto permanecer acima do 25 bola-bola, é sinal de nova compra, né? Então caiu, fez sinal de fundo, compra. Caiu, fez sinal de fundo, compra. Então eu gosto do papel sim. Não tenho alvo, porque está no seu topo histórico, eu não consigo traçar um alvo para cima, mas é uma belíssima configuração nesse tempo de vacas magras, configurações ruins, etc. Papéis bem inclinadinhos assim tendem a se retroalimentar na compra, né? Porque só tem ele, então quem compra mais, aí fala pro outro, vai comprando e a tendência de alta acaba ficando bonitinha. Boa, isso aí, pessoal. Então a gente passou do nosso tempo, deu para conversar bastante sobre os diversos papéis e dúvidas. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Lembrando que a gente sempre tem o Batalha do Século toda terça e quinta, às 11h30. Sobraram algumas questões aqui, mas ao longo da programação a gente vai tirando. A gente tem fechamento de mercado também, bastante coisa aqui na Infomoney, tá, pessoal? Valeu, Rafa. Valeu, Kim. Valeu a todos aí. Amanhã eu trabalho home office, então já aproveito para desejar a vocês um excelente final de semana, bom feriado para todo mundo. Né? E aí na terça estamos de volta já. Valeu, pessoal. Então, bom almoço para todo mundo e a gente se vê na próxima. Até. Tchau.